Vamos abrir em Romanos, glória a Deus. Obrigado, equipe de louvor. Romanos capítulo 9, vamos ler Romanos capítulo 9, do verso 30 ao 33. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Quantos querem ser abençoados aqui? Hoje eu quero ensinar para você uma palavra de fé. Semana passada nós compartilhamos sobre a fé que vence. Semana passada eu ensinei a você a confessar em fé. Hoje eu quero ensinar você para deixar que a bênção te alcance. Porque a Bíblia diz que todas as bênçãos virão e te alcançarão. Em Efésios capítulo 1, verso 3 está escrito: já somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Aleluia! Então, como que essas bênçãos virão sobre nós? Eu quero ensinar para você hoje a palavra de Deus. Romanos capítulo 9, no verso 30. Amém? Se tem alguém sem Bíblia do seu lado, você pode compartilhar com ele a leitura. Acompanha comigo, a palavra de Deus diz assim: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam uma justificação vieram alcançá-la? Todavia, aqui decorre da fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Diga assim comigo: tropeçaram na pedra de tropeço. Muito bem. Como está escrito: eis que ponho, olha só a pedra que eles tropeçaram. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. E aquele que nela crê não será confundido. Diga assim comigo: aquele que crê na rocha que é Cristo Jesus não será confundido. Levante sua mão direita, repita comigo essa oração. Diga assim: Deus Pai, eu creio que esta palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Eu abro a minha mente e o meu coração e permito ser renovado, ser transformado por esta palavra, pela glória de Deus. Amém e amém. Pode estar sentando, mantenha a sua Bíblia aberta aí nesse texto. Glória a Deus, glória a Deus. Marcos, dá um F5 aí, talvez acho que desativou o modo da apresentação. Ok, obrigado. Glória a Deus. Irmãos, hoje quero compartilhar a mensagem. Tema é: as bênçãos alcançam aqueles que mantêm a confissão da justiça. Como eu disse, em Efésios capítulo 1, verso 3, está escrito: já somos, diga assim comigo, já sou abençoado com toda sorte de bênçãos. E isso você já é abençoado com toda sorte de bênçãos. Está escrito lá. No Velho Testamento, em Deuteronômio capítulo 28, está escrito que todas as bênçãos virão e te alcançarão. Jesus também dizendo em João 10:10, disse: o ladrão veio para roubar, mas eu vim para dar vida, e vim para dar vida e vida em abundância. Então Deus quer te abençoar. E quando falamos de bênção, já estamos associando saúde, paz, prosperidade, os solteiros, o casamento, né? Aleluia, só o Williams pegou essa bênção. William, vai chegar mais rápido para você essa bênção. Agora, irmãos, por que que a bênção alcança alguns e não alcança outros? Eu vou te mostrar hoje como que isso acontece. Agora quero te chamar a sua atenção para o seguinte, que no verso 33, capítulo 9, verso 33, que nós lemos, olha só, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aqui quem está escrevendo é Paulo. Paulo manda uma carta para os crentes que estão em Roma. E os crentes que estão em Roma, eles antes eram judeus. E então eles criam que para alcançar uma bênção de Deus, como está escrito, eles tinham que obedecer os mandamentos, eles tinham que oferecer sacrifício, eles tinham que agradar a Deus para serem aprovados e assim receberem a bênção. Mas agora, Paulo está dizendo: olha, peraí, os gentios foram justificados, foram aprovados, e não foi por obras, foi pela fé. Foi pela fé. E vocês, judeus, que estão buscando a Deus, mas de forma religiosa, não alcançaram.
E eles, que nem estavam buscando, alcançaram por meio da fé. E aí Paulo conclui dizendo, ó, está escrito, eis que ponho em Sião. Quando diz aqui, ó, eis que ponho em Sião, é Jerusalém, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Quando põe em Sião uma pedra, e essa rocha é Jesus Cristo. Aqui falando que Jesus Cristo foi posto em Sião. Jesus Cristo foi crucificado em Sião. Ele é a rocha. Quando fala de rocha, é dureza. É nele que a sua fé não será abalada. E Paulo está dizendo, olha, eis que eu ponho uma rocha. Mas ele colocou a rocha, mas foi escândalo. Serviu de escândalo para todos. Eu vou te explicar por que serviu de escândalo daqui a pouco. Na verdade, eu vou falar agora. Por que serviu de escândalo? Porque o judeu, ele estava indo para o culto, fazendo o sacrifício, obedecendo, se esforçando para agradar a Deus. E agora Paulo vem dizendo, peraí, eu não preciso me esforçar, é só eu ter a fé em Jesus Cristo. Isso para eles foi um escândalo. Como assim? Como assim? Mais ou menos acontece quando as pessoas falam assim, como que aquele rapaz era traficante, matou 2, estrupou, e ele agora vai para o céu só porque ele foi para a igreja, e eu que sou bonzinho, ajudo os pobres, dou sopão na rua, não vou para o céu. Isso é um escândalo para as pessoas. Da mesma forma, tem pessoas que pensam assim. Conhece pessoas assim? Que elas pensam que pelo fato delas serem boazinhas, né, ajudarem na caridade, não fazerem mal para ninguém. Não faço mal para ninguém. Eu tenho meu trabalho, tenho minha família, sou uma pessoa respeitadora, eu vou para o céu. Não, Deus tem pensamentos bons sobre mim. Agora o outro lá matou, né, fumou, xingou, fez tudo. E ainda era corintiano. E vai para o céu. E vai para o céu. Mas por quê? Porque é escândalo. Onde está o escândalo? O escândalo aqui está no seguinte. É o seguinte, olha, peraí, então eu não preciso fazer nada? É só ter a fé? Pois é, esse é o escândalo. E é interessante que Paulo está dizendo, olha, que quem crê nessa rocha que é Jesus Cristo, diga assim comigo, Jesus Cristo é a rocha. Paulo está falando, quem crê em Jesus Cristo, ele não será confundido. E a palavra confundido, no original, no dicionário, na palavra hebraico, é kataishuno, é a palavra. Mas não estamos aqui para aprender em hebraico. O significado da palavra confundido ali é desonrar, humilhar, envergonhar, tornar envergonhado. Então ali você poderia ler da seguinte forma, olha só. Então aquele que nela crê não será confundido. Então diga assim comigo, aquele que nela crê não será desonrado, não será humilhado, não será envergonhado. Olha só, que mais que está ali, olha aqui na parte 2. Disse que alguém é envergonhado quando sofre uma repulsa, ou quando alguma esperança termina em desilusão. Diga assim comigo, aquele que crê em Cristo não será desiludido. É isso que Paulo está falando. Enquanto você crê na sua obra, você vai se frustrar e não será aprovado diante de Deus. Mas se você crer em Cristo, você não será confundido. É o que Paulo está dizendo. Isso é tremendo. E como eu disse aqui, os judeus, a princípio, eles criam que tinham que fazer penitência, tinham que fazer sacrifício e tinham que obedecer a Bíblia toda como na sua força. Presta atenção, nós temos que obedecer a Bíblia sim, mas não na nossa força. Olha só, Deuteronômio 28, verso 1. Palavra de Deus dizendo, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. 2 pontos, e aí a partir do verso 3 começa a falar todas as bênçãos. Segurança e paz, prosperidade, proteção sobre a família, proteção de saúde, o inimigo que vem contra ti, por 7 caminhos ele foge. Então, Deus está falando aqui, ó, e o povo judeu, de forma religiosa, cria assim. Então, se eu ouvir, se eu obedecer, então todas essas bênçãos virão sobre mim. Mas, irmãos, você e nem eu ouvimos e obedecemos todos os mandamentos. Mas teve um, Jesus Cristo. Ele ouviu, guardou, foi obediente. E obediente até a morte. E morte de cruz. Portanto, é através dele que nós somos justificados. Olha o verso 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo. Se obedeceres aos mandamentos que o Senhor teu Deus te ordena. Então o povo cria assim.
Peraí, se eu então obedecer todos os mandamentos, se eu obedecer, eu vou ser aprovado e Deus vai me abençoar. Então a condição aqui está no seguinte, que se eu fazer, Deus vai liberar a bênção. Já viu pessoa dizendo assim no seu testemunho, olha, Deus me abençoou porque eu fui fiel. Então a condicionante é o seguinte, Deus te abençoa porque você faz. Mas eu quero mostrar para você que não é pelo que você faz, apesar que nós temos que obedecer. Acompanha comigo o raciocínio. Apesar que você tem que obedecer, mas não é pelo que você faz. Não é pelo que você faz. Presta atenção, para obedecer ao mandamento, Paulo, ele fala em Romanos capítulo 13, verso 8. Como que você vai obedecer os mandamentos? Como que você vai obedecer? Romanos 13, verso 8 está escrito, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Diga assim comigo, quem ama o próximo tem cumprido a lei. Ainda está escrito, pois isto, olha que diz a lei, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Então, se há qualquer outro mandamento, todos esses que estão lá em Deuteronômio, Levíticos, se resume no seguinte, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 10, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Diga assim comigo, o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Mas você não ama a Deus, você não ama ao seu próximo, se Deus não te amar primeiro. Por isso que Paulo escreveu, olha, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço. O povo judeu amava a Deus, sim ou não? Sim, eles amavam a Deus. Claro que eles amavam a Deus. Mas presta atenção, você tem que primeiro aceitar o amor de Deus sobre você. Quando você aceita o amor de Deus sobre você, aí sim você consegue amar o próximo. E é através do amor de Deus em você que você cumpre os mandamentos. Enquanto isso, o povo queria, então, o povo religioso, quer cumprir os mandamentos, quer abandonar o pecado, mas na sua força, e não pela força de Deus. Preste atenção, Deus ele já te abençoou com toda a sorte de bênção. As bênçãos já foram liberadas sobre a sua vida, mas é através de Cristo Jesus. Lá em 1 João, capítulo 4, verso 19, está escrito, nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Diga assim comigo, eu amo a Deus, porque Ele me amou primeiro. Agora, para você ser abençoado, a bênção que foi liberada vir sobre você, então você tem que se manter em Cristo, você tem que se manter na rocha. Porque Paulo falou, se você crê, pus uma pedra, então essa pedra é escândalo. Por quê? Todo mundo quer sacrifício. Mas se você crê nessa rocha, você não será confundido. Então quero mostrar para você hoje, na mensagem de hoje, que você não será envergonhado. Eu sei que a crise, irmão, e eu estou com uma palavra de Deus muito forte, eu estou com muita fé no meu coração, para querer dizer isso para você, que o Brasil está em crise. Nós estamos passando por um deserto econômico e político no nosso país, mas é justamente em meio aos desertos na Bíblia que os homens de Deus eram exaltados, abençoados. Não faltou provisão para José, não faltou provisão para Moisés, não faltou provisão para quem mais? Para Abraão, não faltou provisão para Isaac, não vai faltar provisão para você também. Por isso que eu estou aqui para liberar essa palavra de fé sobre você. Não vai faltar. Agora, para que essas bênçãos alcancem você, você precisa primeiro, olha só, dentro desse assunto, você precisa entender que para a bênção alcançar você, você precisa entender que a exigência toda já foi cumprida em Cristo Jesus. Toda exigência já está sobre Cristo Jesus. Quando eu digo isso, olha, toda exigência está sobre Cristo Jesus, é porque eu afirmo para você, tem pessoas que quando infelizmente cometem pecado, ela começa a se punir. Ou então, quando ela não alcança uma bênção, para alcançar uma bênção, ela também começa a se punir. Você precisa entender que toda exigência está em Cristo Jesus. Deus não exige mais nada de você. Deus só quer a sua fé agora. Olha o que diz em Efésios capítulo 2, verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, olha só, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Presta atenção nesses trechos aqui que estão aí na igreja. Primeiro,
Deus, em sua rica misericórdia, Ele te amou. O juízo de Deus era para vir sobre você, mas toda exigência Ele colocou sobre Jesus. Então, Ele te amou e entregou. E qual era a sua condição? Diga assim comigo: eu estava morto em meus delitos e pecados. Agora me diz uma coisa: um morto, ele escolhe alguma coisa? Não. Nunca diga assim: foi eu que escolhi a Deus. Não, você não escolheu a Deus, foi Deus quem te escolheu. Lá onde você estava, Deus escolheu você. Deus enviou alguém para falar do amor dele para você. Deus, através de alguma ocasião, oportunidade, circunstância, convidou você para ir para uma célula, para ir numa igreja, alguém para ir lá orar por você. Foi Deus que escolheu você. Não se importando com o que você faz, com o que fazia, Deus escolheu você. Você estava morto. Aí você, como morto, Deus deu agora vida. Vida espiritual. Peraí. Você estava morto e debaixo, comendo, como diz o ditado aí. Porque morto, você estava comendo pão que o diabo amassou. O ditado é esse. Agora Jesus te deu vida. Uau! E essa vida que Ele te deu, Ele deu pela graça. O que você fez? Você só teve a fé. É interessante que aqui diz: olha, Ele te deu pela graça e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. O que faz alguém que está sentado? Por exemplo, você está sentado aí agora me ouvindo e eu estou aqui em pé. O que você está fazendo sentado? Você está descansando. Você está trabalhando? Você está descansando. Aprenda a descansar no Senhor. Salmo 5 fala assim: eu apresento diante do Senhor a minha oração, minhas palavras, e durante o dia eu descanso no Senhor. Guarda isso, descanso no Senhor. É assim que as bênçãos vêm sobre nós. Ainda continuando Efésios 2, verso 7. E Deus então, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Deus é bom. Olha só, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Diga assim: é mediante a fé que a graça alcança. A graça vem sobre a sua vida mediante a fé. Então essa graça aqui era quando você estava morto. Aí Deus te escolheu, você então creu. Porque você creu, a graça te alcançou, você recebeu vida. Continua no verso 8: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Ou seja, não que você tenha feito qualquer coisa para que ninguém se glorie. Por quê? Vamos lá pegar aqui o exemplo do Vangivaldo. Se fosse obras, o Vangivaldo ia chegar aqui: olha, eu estou aqui porque eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, eu sou uma pessoa de bem, por isso que eu estou aqui na igreja e por isso que eu vou para o céu. Então ele está se gloriando. Mas ninguém aqui nessa sala, incluindo eu, ninguém pode se gloriar que faz parte dessa igreja, da família de Deus, por algum motivo ou obra que você fez. Todos nós estamos aqui por causa de Cristo, porque Ele te amou, Ele te escolheu. O que você fez? Nada. Mas pastor, o que eu deveria ter feito? Nada. Ele te escolheu. Você é alvo do amor dele. Aí no verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Agora é isso aqui que eu quero que você preste atenção. Veja que você não é salvo pelas obras. Diga assim comigo: eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo para as obras. Olha só. Não de obras para que ninguém se glorie. Verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Qual obra Deus preparou de antemão? Lá muito atrás, para você andar nela. Quando Deus criou Adão, o homem, a sua imagem e semelhança, colocou ele lá, no jardim do paraíso, colocou toda a árvore do jardim, e o homem não tinha que fazer nada. Deus ia abençoar, Deus ia dar provisão, tudo. Então Deus está dizendo aqui: olha, eu preparei uma obra para você, eu preparei a bênção, a paz, a provisão, não vai faltar sobre você não. Então se você tiver a fé, a graça te alcança. Então tendo a fé e a graça te alcançando, muito bem, então você agora vai desfrutar dessas obras que eu preparei para você. Diga assim comigo: Deus tem obras de paz sobre mim. Deus tem obra de paz. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 está escrito: aquele que não conhecia o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Presta atenção, a humanidade está em pecado, então tem que ser condenada. A exigência era juízo, condenação. Mas aí Cristo veio e se colocou na cruz no seu lugar.
Qual que é a exigência, portanto? Isaías 53 diz que Deus agradou moer o seu próprio filho, tornando ele doente, para fazer você curado. Agradou a Deus agradar Jesus sobre ele, levou o seu pecado, levou as suas dores. Na cruz, ele pagou o preço. E aqui em 2 Coríntios 4, capítulo 5, verso 21, está como isso acontece. Porque hoje, Deus não faz nenhuma exigência para você. A exigência toda está cumprida em Jesus. Veja que Jesus, ele não conheceu, diga assim comigo, Jesus não conheceu o pecado. Jesus não conheceu. Mas está escrito, olha, aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós. Então tem gente que pergunta assim para mim, pastor, como que eu sou justo? Como que eu vou dizer que eu sou justo? Ainda ontem eu pequei, pastor, ainda ontem eu masturbei, eu vi uma coisa que não deveria fazer. Olha, eu briguei com a minha mãe, olha, eu briguei com a minha esposa, ainda ontem eu pequei, pastor, como que eu sou justo? Eu vou dizer para você, você é justo, e você pode orar crendo que você é justo. Mas você vai me responder essa pergunta aqui, ó. Como que Jesus, não sendo pecador, se fez pecado? Eu te respondo, portanto, essa pergunta que você faz, né? Como que Jesus poderia ser condenado se ele não cometeu nenhum pecado? A mesma pergunta que todo mundo faz: como que eu posso ser justo se eu estou no pecado? Me responde essa. Como que Jesus foi condenado se ele também não tinha pecado? Sabe por que Jesus foi condenado? Porque ele tomou a sua natureza de pecado. Veja que Jesus não cometeu pecado. Ele morreu santo, perfeito. Não cometeu pecado. No entanto, a Bíblia diz que ele levou os pecados sobre si. Portanto, ele pegou a sua natureza, os seus pecados do passado, do presente e do futuro. Jesus pegou e levou sobre ele ali na cruz. A exigência então era que sobre o pecado deveria vir o juízo de Deus, a penitência de Deus. Como o pecado já não está mais sobre você, veio sobre Jesus. E qual foi o juízo que veio sobre Jesus? A morte. Jesus morreu, mas ele é o Filho de Deus, e como Filho de Deus, ele não apenas morreu por amor, mas ele também ressuscitou. Se fosse você, você não aguentaria. Você não aguentaria estar lá. Portanto, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todo aquele que ainda está no pecado, na natureza do pecado, sem Cristo, o destino para ele é a morte, é o inferno, é a morte. Mas se você está em Cristo, hoje Deus olha para você da mesma forma como Deus olha para Cristo, Deus olha para você e vê Cristo em você também. Portanto, você pode dizer hoje também comigo assim, afirmadamente: a justiça de Deus hoje exige que você tenha e desfrute de todos os benefícios da cruz. Lembra que nós lemos em Efésios? Deus preparou de antemão todas as boas obras para você. E agora essas boas obras, infelizmente, foi separado, o homem foi expulso do paraíso. Mas eis que Deus então amou o mundo, que entregou Jesus. A penitência e a exigência veio sobre Jesus. Está lá na cruz. E quando você olha para a cruz, a penitência e a exigência já foi cumprida. E agora, através dele, hoje, você pode desfrutar de todos os benefícios da cruz. Sabe quais são os benefícios da cruz? A cura sobre a sua vida, a bênção da provisão, a prosperidade, saúde sobre a sua família, que você vai bem. Esses são as bênçãos, os benefícios da cruz. Esse negócio de maldição hereditária, não, porque minha família era assim. Não, hoje, através de Cristo Jesus, essa maldição hereditária está anulada sobre a sua vida. Se você veio de uma família que era alcoólatra, se você veio de uma família que era miserável, ninguém fluía, ninguém prosperava, ninguém crescia, porque Cristo Jesus está na sua vida. Agora hoje você é justo e toda a maldição está anulada sobre você. Está anulada. Não olhe para o seu passado. O problema é que você fica olhando para si mesmo. Hoje, portanto, diga assim comigo: eu sou justo, porque toda exigência está em Cristo Jesus. Da mesma forma como Jesus, sem pecado, se tornou pecado, você também, sem fazer nada de algo bom para Deus, se tornou justo em Deus, por causa de Cristo Jesus. Se você tem a fé, se você entregou a sua vida para Cristo Jesus, crê nele como Filho de Deus, como seu Senhor e Salvador, então ele também está habitando dentro de você. E você é justo. Quando Deus olha para você, ele vê um filho justo. Mas agora você pode perguntar: bom, você não tem a natureza pecaminosa mais. A natureza do pecado não está mais habitando em você. Todavia, no entanto, você, por vezes, você peca. Sim. Quantos aqui pecam? A Bíblia diz: aquele que não se diz que não peca, ele é mentiroso. Então você tem uns atos do pecado, mas você não é mais pecador.
Entenda o que eu estou falando. Tem por vezes que você tem um ato pecado, mas você não é pecador. E então, pastor, se acontecer de eu cometer um ato pecaminoso, a Bíblia te dá uma boa notícia para você. Em 1 João, capítulo 2, verso 1. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É Ele e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Essa é a boa notícia para você. Se você pecar, se alguém pecar, você tem um advogado. Dobra o seu joelho, confessa a Jesus Cristo: Senhor, perdoa-me, eu briguei hoje, Senhor, perdoa-me, Senhor, eu vi cenas que não era para vir, Senhor, me perdoe, Senhor, porque eu fiquei bravo no trabalho, Senhor, me perdoa. Confessou, o Senhor é fiel e justo, o seu advogado justo e fiel está lá no céu, intercedendo por você. E uma vez que você confessou, levanta do chão, limpa o joelho e creia, você é amado de Deus, perdoado e justo. Sabe qual é o problema aqui? É que tem pessoas que estão em luta contra o pecado. Estão lutando, eu entendo. Tenha paciência consigo mesmo, porque é uma transformação. Tem coisas aí na sua mente que ainda não passaram por um processo de transformação. Mas hoje, à medida que você vai permitindo o amor de Deus entrando na sua vida, à medida que você vai crescendo nessa fé do amor de Deus em você, você vai tendo nojo pelo pecado. É automático, é simples assim. Simples assim. Agora tem pessoas que dizem assim: pastor, eu pequei. Que nem uma certa vez um jovem cometeu o pecado e falou: pastor, eu não vou mais para a igreja. E tem gente que pensa isso: não, eu pequei, então agora não vou mais para a igreja. O que ele está fazendo? Ele está se punindo. Então ele está se punindo, mas lembre-se, a exigência do pecado já foi sobre Jesus. Então o que você tem que fazer agora? Quando você peca, você quebra a sua comunhão com Cristo. Você quebrou a sua amizade, o seu relacionamento com Cristo. Então você estava antes sensível ao Espírito, você agora está refratário, está insensível. Então para essa comunhão, essa amizade que Deus tem com você voltar, você precisa confessar o seu pecado. Basta confessá-lo, porque a exigência e o preço já foi pago por Jesus Cristo. Você não tem que pagar nenhum preço. Tem gente que pensa assim: não, eu vou jejuar por causa desse pecado, eu vou pagar um preço por causa desse pecado. Não, a exigência já foi feita em Cristo Jesus. Esse é o escândalo. Como? Eu não tenho que fazer nada? Só tem que ter a fé. À medida que você tem a fé em Cristo Jesus, vem uma capacidade. O Senhor, Ele te capacita, Ele te dá uma graça para vencer o pecado. É assim que funciona. É dessa forma que funciona. Quantos aqui estão aqui hoje e quando se converteram a Cristo, foi assim? À medida que você foi se encontrando com Cristo, você foi abandonando. Eu vou te dizer qual foi o primeiro ato que você mudou. A maioria de nós aqui, de cada 10 palavras, quando ia conversar, de cada 10 palavras, 6 era palavrão. Sim ou não? Quantos levantam a mão e confirmam isso? Aí você se converteu. Aí daqui a pouco você está indo para a igreja, você se batizou, aí você, escapuliu ali um palavrão. Aí você pôs a mão, meu Deus do céu, não posso falar mais isso. Mas aí daqui a pouco, você foi se enchendo tanto da fé, que você foi abandonando isso. E não foi porque o pastor disse para você: não é para falar palavrão. Você não pode falar palavrão. Não, está tudo aí, irmãos, é lícito. Você pode falar palavrão. Você pode aí beber, fumar, mas sabe o que acontece? Você não é mais escravo do pecado. Essas coisas não te dominam mais. Você não é mais dominado pelo pecado. Antes, você que domina o pecado. Antes, você cometia o pecado e de forma consciente e ficava de boa. Hoje, qualquer pecado que você comete, você fica assim, de uma forma triste. Você fica numa consciência sabendo que fez algo de errado diante de Deus. E aí, com essa consciência de que você fez algo de errado, chega diante do Pai. Você tem um advogado justo. Ele é seu advogado. O diabo, sabe por que Jesus se apresenta como advogado? Porque tem um acusador. Veja que o texto está dizendo: você tem um advogado. Diga assim comigo: meu advogado é fiel. O diabo chega no trono para o Pai para dizer: olha, o fulano, ele pecou, o Senhor não pode abençoar ele porque ele pecou. Aí depois o diabo vem na sua mente: eu não vou para a igreja. O diabo não vai chegar para você com uma capa preta, um tridente na mão, um rabinho, para dizer para você: não vai para a igreja hoje porque você pecou. O diabo não vai fazer isso. Pelo contrário, o diabo vai falar na sua mente e vai falar assim: eu hoje não estou preparado para ir para a igreja. Eu hoje não estou preparado para o batismo. Sempre no eu. Aí é melhor eu ficar aqui em casa. Aí você não confessa o pecado, fica debaixo da acusação, mas esquece de recorrer a um advogado.
O diabo está lá, ó, acusando você diante de Deus, aí a bênção não vem, acusando você, te oprimindo, e a pessoa debaixo da acusação ela fica triste, oprimida, e quando ela não recorre ao advogado, pior ainda, porque aí ela vai e se lambuza mais no pecado. Ela fala, já que eu pequei mesmo, já que eu pus o pé na lama, agora eu vou mergulhar totalmente na lama. Tem gente que pensa assim. Uma certa vez eu ouvi um jovem falando assim, pastor, eu briguei aqui com minha mãe. Falei, vem aqui, vamos conversar, vamos confessar agora diante de Deus. Falei, não, vamos fazer o seguinte, deixa eu esperar a noite que eu confesso. Falei, não, vamos resolver isso agora. Que negócio de esperar a noite? A exigência já foi pago. Se você tem fé em Cristo Jesus, acredite, Ele já pagou o preço por você. Esse ato que você cometeu, quebrou a sua comunhão com Deus. Vamos restaurar essa comunhão, vamos restaurar o amor dEle dentro de você. Confesse agora, creia. À medida que você confessou, pronto, levante-se, sorridente, alegre, porque o Espírito do Senhor está sobre você. E como nós cantamos, nada pode separar do teu amor, Jesus. Nada pode separar você do amor de Deus. Pecado, nada. O que acontece com o pecado é que quebrou a comunhão. Sabe quando quantos aqui já brigaram quando eram mais novos com o seu irmão? Quantos aqui já brigaram? Aí você brigava com o seu irmão e ficava de mal, né? Ficava de mal. Mas continua filho, continua ali da mesma família. Mas estou de mal. Eu estou de mal porque ele pegou minha roupa, usou minha roupa hoje que não era para usar. Pegou meu tênis. Mas depois se consertava. É a mesma forma. Quando você peca, quebra uma comunhão, mas você continua sendo filho. Se levante. Cristo Jesus já cumpriu toda a exigência no seu lugar. Presta atenção, não estou dizendo que você vai sair pecando. Eu estou dizendo que quando pecar, você tem um advogado nos céus. Porque a Bíblia também diz que aquele que vive pecando, esse nem conheceu a Cristo ainda. Se a pessoa vive pecando, esse nem conheceu a Cristo ainda. Saiba que você tem um advogado nos céus. Então a primeira, para a bênção alcançar você, primeiro, diga assim comigo, para a bênção me alcançar, eu tenho a fé de que toda exigência já foi sobre Cristo Jesus. Segundo, é Jesus que qualifica você diante de Deus, não é você. Eu leio toda a Bíblia não para buscar ser qualificado diante de Deus. Eu leio toda a Bíblia para buscar saber qual é a minha herança que Ele prometeu para mim. É diferente. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 5, 21. Nós então fomos feitos justiça de Deus. Então se eu fui feito justiça e Ele pecado, então Ele cumpriu a exigência que era para mim. A condenação era para mim, mas Ele cumpriu e levou no meu lugar. Agora, o que era para Cristo, que é a herança, agora é sobre mim. Olha que boa notícia, olha que tremendo isso. Você agora, portanto, tudo que o Senhor prometeu a Jesus Cristo, agora é sobre você também. Por isso que a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Jesus é o filho primogênito, Ele é o herdeiro, mas agora você está em Cristo. Cristo está em você, Cristo está dentro de você, porque Cristo está em você e você em Cristo, você tem o direito à herança também. Não é o que você faz. Muitos pensam, eu tenho que orar muito. Nós temos que orar, mas eu não oro para ser qualificado diante de Deus. Eu tenho que ler a Bíblia, mas ainda que eu deixe de ler a Bíblia durante essa semana, eu não vou deixar de ser abençoado. Eu vou sentir fome pela palavra de Deus, mas eu vou ler a Bíblia para conhecer as promessas, a recompensa que Ele tem para mim. Eu vou orar porque eu quero falar com o Pai, eu vou abrir o meu coração para Ele, porque eu sei que Ele está com os seus ouvidos inclinados para me ouvir. Tem muitos que pensam que é o que eu faço que faz com que Deus me abençoe. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 1, no verso 12, justamente, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Olha quem é que te capacita para ser agraciado. Quem é que te capacita? É o Pai. Quem te capacita para ser aprovado diante de Deus? É o próprio Deus. Portanto, não é você, é a sua fé em Cristo Jesus. Enquanto você está com a fé, enquanto você se coloca debaixo de Cristo, as bênçãos te alcançam. Mas quando você sai da justiça de Cristo, aí você volta para a maldição. Aí você volta para a qualificação das obras. Então quando você volta para a qualificação das obras, esperando que é o que você faz, não é o que eu vou fazer para receber, então você volta a estar debaixo da maldição.
Acorde pela manhã dizendo: Pai, obrigado, porque é o Senhor que me qualifica para receber essas bênçãos. O Senhor te qualifica, você é digno hoje de receber a bênção da cura, a bênção da provisão, você é digno. Não chegue diante de Deus. Tem pessoas que quando nós vamos orar, quando vamos adorar, tem pessoas que ficam com vergonha de orar, porque não se sentem dignos. Não me sinto preparado. Quero dizer para você hoje, tenha fé para crer que você é digno, não pelo que você fez, mas você é digno se você crê em Cristo Jesus. Se Jesus está em você, você hoje é digno. Por isso você pode falar com ousadia: Pai, eu quero. Pai, eu quero a provisão. Pai, eu quero a prosperidade. Pai, eu quero a proteção sobre a minha família. Chegue com ousadia para pedir, para falar com Ele. Essa ousadia é quem te capacita a pedir, a falar com Deus. Agora o crente, quando fica tímido e não ora, não pede, não fala com Deus, não canta, é porque ele, de certa maneira, ele está se achando indigno. Não, eu não vou orar porque eu faltei no culto domingo passado. Não vou orar porque eu não li a Bíblia essa semana. Pois é, você está se colocando como o povo judeu, que cria que se eles fizessem, a bênção viria sobre eles. Mas não é o que você faz, é em quem você crê. E a sua fé está em Cristo Jesus. Cristo Jesus é que te qualifica. Olha como era o povo judeu. O povo judeu, infelizmente, lá em Êxodo capítulo 19, no verso 5, Deus usou Moisés. Deus foi quem livrou o povo judeu do Egito. E Deus está levando, conduzindo todo o povo. Aí Deus vem até Moisés e diz: olha, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança. Veja, Deus mandou falar com o povo através de Moisés, dizendo: olha, se o povo ouvir a minha voz diligentemente e guardar a minha aliança. Olha só, que aliança que Deus fez com o povo? Aliança feita com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão, que Deus, por meio da fé, justificaria o seu povo, abençoaria o seu povo herdaria o mundo. Era essa aliança que Deus estava lembrando. Mas o povo, olha só, a promessa era: então, se diligentemente ouvireis a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Deus dá ordem para o povo, dizendo: se ouvires a minha voz e guardar a minha aliança. Mas o povo, lá no verso 7, diz assim: veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Verso 8, então o povo respondeu a uma só voz: olha, tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou a Deus o que o povo respondeu. O que o povo está dizendo? Deus falou: olha, se ouvirem minha voz e guardar a minha aliança, todas essas bênçãos virão sobre vocês. Mas o povo responde a uma só voz: espera aí, tudo que o Senhor falar, nós faremos. Eles estão se colocando agora na seguinte condição: Senhor, tudo que o Senhor falar, nós vamos obedecer. Ou seja, nós somos capazes de obedecer ao Senhor. Então, porque nós somos capazes de obedecer ao Senhor, o Senhor vai ter que nos abençoar. Ou seja, a condição, eles estavam se colocando assim, a condição para Deus abençoar não era a bondade de Deus, não era a fidelidade de Deus, não era a aliança de Deus. A condição para Deus o abençoar era a bondade e a fidelidade dele. Muita gente se apoia nisso. Deus vai me abençoar segundo o que eu fiz. Deus olha para o meu coração, o Senhor conhece o meu coração. Tem gente que ora assim: não, Deus conhece o meu coração, para justificar que o coração dele é bom e que ele merece receber a bênção. Conhece pessoas, e talvez que você já orou assim: não, Deus, o Senhor conhece o meu coração. Deus, eu sou fiel. Deus, eu tenho ajudado, tenho servido na igreja. Você está se apresentando diante de Deus como um povo judeu. E olha como Deus tratou esse povo. Verso 9, disse o Senhor a Moisés, depois de Deus ouvir o relato de Moisés do que o povo disse: olha, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Mudou o cenário. O Deus que livrou o povo, deu maná, fez maná cair nos céus, sustentou o povo caminhando pelo deserto. Agora Deus muda o cenário. E por que Deus mudou com o povo? Porque o povo se colocou agora na condição de que o Senhor vai nos abençoar pelo que nós fazemos. Olha, irmãos, até aqui Deus abençoou aquele povo e não foi por causa de nada que o povo fez. Lá em Salmos 137,
Salmo 5, verso 37, perdão, está escrito assim: então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Deus fez sair o seu povo do Egito com prata e ouro, provisão. E não havia nenhum inválido, nenhum doente. Eles atravessaram o Mar Vermelho sem ter nenhum doente e ainda com recurso financeiro. Como que Deus fez isso? Mediante a fé do povo. O que o povo creu? O povo creu no sangue do Cordeiro, que foi aspergido na porta lá de cada casa. Onde quando veio o anjo da morte, matou todas as crianças primogênitas, mas não matou nenhum judeu. Por quê? Porque o povo creu no sangue. Então, toda vez que você se coloca crendo no sangue de Jesus, que é Ele que te qualifica, é Ele que te justifica, você se coloca na posição para as bênçãos te alcançar. E você quer ser alcançado pela bênção de Deus? Então se coloque debaixo do sangue. Está aqui a promessa do Senhor sobre a tua vida. Não vai faltar provisão. Se não faltou sobre o povo judeu, não vai faltar sobre você também. Porque você é amado, você é escolhido do Senhor. E é interessante que Deus coloca aqui que sobre o povo não faltou prata e ouro, que é referente a recurso, e nenhum inválido, ou seja, saúde. É o que justamente nosso país está sendo hoje. Pessoas preocupadas por causa dos recursos financeiros e as doenças, né? A mídia só fala de doença, mosquito, doença X, doença Y. Eu quero dizer que sobre o povo de Deus, se você crê, não vai te faltar a provisão, e nenhuma doença vai atingir você. O inimigo vai passar, o mosquito vai passar à sua direita, mas você não vai ser atingido em nome de Jesus. Você crê nisso? Então, meu querido, não se avalie com base em sua bondade, mas se avalie e julgue com base na obediência de Cristo Jesus. Porque toda vez que você se coloca na condição para ser abençoado no que você fez, você está se colocando debaixo da maldição. E nós temos que nos colocar debaixo da justiça de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Avançando aqui, terceira condição. Já falei que as bênçãos alcançarem você. Primeiro, é Deus quem justifica, toda exigência, já foi sobre Cristo Jesus. Você não precisa mais se punir. Pecou, confessa, você tem um advogado. Segunda condição, se coloque debaixo do sangue do Cordeiro. É Jesus que qualifica, não é você. Então, a sua fé em Cristo, porque você tem a fé em Cristo, você agora pode realizar. Então, olha só, não é eu jejuar, eu tenho a fé em Cristo, que Ele vai me abençoar, então eu jejuo. Eu tendo a fé em Cristo, então eu vou realizar, eu vou evangelizar, eu vou liderar, porque eu tenho a fé em Cristo. Não é pelo que eu faço, é pelo que Cristo fez. Então a questão aqui é a motivação. Se a sua fé estiver em você, não vai acontecer nada. Mas se a sua fé estiver em Cristo, pode ter certeza, você está qualificado para as bênçãos te alcançarem. Agora, como fazer na prática? Agora eu vou te ensinar. Como a confissão da justiça. Deixa eu trocar aqui de microfone. Acho que a pilha está acabando. Som. Como manter a confissão da justiça? Gálatas 2, verso 20 está escrito: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Diga assim: Cristo vive em mim. E Paulo ainda diz: e olha, e esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo está dizendo, e agora ele ensina você, olha, como que você faz para manter a confissão da justiça? O que é a confissão da justiça? É você se colocar na condição de que Jesus Cristo já pagou todo o preço por você. É você se colocar na condição de que é Jesus que te qualifica, não é o que você faz, mas é o que Jesus já fez. Então Paulo está se colocando assim, olha, essa fé que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou. Então, o que nós falamos no início, Ele me amou. E Ele também se entregou por mim. A exigência foi sobre Ele. Mas vou te dar 2 exemplos na prática, de como você vai colocar a confissão da justiça em prática, para que as bênçãos te alcancem. O primeiro exemplo que eu quero colocar para você é em relação à fé. Em relação à fé, olha, você já se sentiu assim? Você já se sentiu algumas vezes como se precisasse de mais fé? Você alguma vez já se olhou e disse para si mesmo que se tivesse mais fé, você conseguiria seu avanço financeiro ou até a sua cura? Você já se colocou nessa condição? Ah, se eu tivesse mais fé. Quantos aqui já se colocaram assim? Muito bem.
Agora, presta atenção nesses exemplos aqui. Pessoas, talvez você já ouviu isso aqui também. Olha, isso aconteceu a você porque você não tem fé o bastante. Você precisa ter uma grande fé para alcançar essa reviravolta. Ou, não há nada de errado com Deus, não há nada de errado com a sua palavra, então só pode haver algo errado com você. Por isso que você não alcançou essa bênção. Já ouviram isso? E tem muitos que se colocam nessa condição assim. E eu também já me coloquei muito nessa condição. Não, o milagre não aconteceu porque eu não tenho fé. Está faltando fé. Aí você está colocando a fé como obra. Ou seja, é o que você faz. Fé é um espírito. Nós ensinamos isso na semana passada. Fé é um espírito. Fé é a confissão daquilo que você crê. Isso é fé. Diga assim comigo. Fé é a confissão do que eu creio. Fé é a confissão do que você crê, não é a confissão do que você sente, é a confissão do que você crê. 2 Coríntios 4,13, criei, por isso falei. Então no que você crê? Você vai falar. Eu vou te dar um exemplo a respeito de fé. Sexta-feira, então minha esposa pegou o carro, foi lá para o seminário de mulheres, lá em Mauá, pegou o nosso carro e foi de carro. Eu fiquei aqui para fazer a célula, fazer a reunião da célula. E ela chegando lá em Mauá, na casa da minha mãe para deixar o meu filho, ela me liga, o carro parou. Ela só entrou para deixar o meu filho dentro da casa da minha mãe, voltou, quando foi ligar o carro, bateu na chave, não pegou. Aí ela me ligou pelo telefone, perguntou, o carro não está funcionando. Aí eu perguntei, a luz do painel está acendendo? Ela disse, sim. Falei, então só pode ser uma coisa, óleo no motor. Porque aí eu me lembrei, não sei se foi eu, foi o diabo que me lembrou, que eu não tinha colocado óleo. Aí eu falei para ela, olha, verifica se é o óleo. Aí ela, mais uma outra moça que estava junto com ela, levantaram lá o capô, foram olhar na vareta do óleo e não tinha quase nada de óleo. Eu falei, então deixa o carro encostado aí, eu vou ligar para o seguro e o guincho vai transportar o carro daí até o mecânico. Deixa o carro aí. E o carro parou em frente à casa da minha mãe. Deixaram o carro, aí ela pegou o carro da minha mãe e foi então para o seminário, participou. Aí eu liguei para o guincho, para o seguro. Aí agendamos para o sábado. Falei, não, o carro está no lugar seguro, deixa então que no sábado de manhã eu vou lá. Mas enquanto isso, meus irmãos, na minha mente, olha eu vou te falar o que estava passando na minha mente agora. Para minha esposa eu não falei nada, eu falei isso para ela hoje. Na minha mente estava passando assim, poxa, eu abasteci o carro para ela ir para Mauá, mas não vi o óleo. Porque eu não vi o óleo, o carro então agora fundiu o motor. Aí eu já fiquei pensando, meu Deus, agora que vem fundir o motor, e carro com motor fundido, para você consertar é muito caro. Ainda o Corolla, que é 16 válvulas e peças importadas, já fiquei pensando, meu Deus, e agora? Estou falando sobre provisão financeira, olha só, olha os pensamentos que vieram. Estou falando sobre provisão financeira e agora acontece isso comigo, Deus. E agora, como vai ser? Onde vou arranjar esse dinheiro? Eu vou ter que agora desprender um dinheiro. Aí também já veio outro pensamento. Não, só pode ter algo de errado comigo. Não, alguma coisa, tudo isso na mente. Não falei nada, tudo isso na mente. Só pode ter algo errado comigo. Aí eu fui para minha mãe no sábado, no dia seguinte. Enquanto isso, vinha um pensamento, mas eu fiquei confessando, fiquei cantando. Deus abre as portas para mim, a tua graça é sobre mim. Fiquei cantando, confessando a justiça, e não confessando o que eu estava sentindo. Eu estava confessando o que eu estava crendo. Aí sábado de manhã, cheguei na minha mãe, peguei a chave do carro, bati para ver se girava o motor, aí a luz do painel apagou. Aí eu falei, opa, isso aqui é bateria. Aí eu liguei para o meu mecânico e falei, olha, o guincho ainda não chegou, está para chegar, mas eu não sei se a bateria descarregou de tanta minha esposa tentar ligar o carro, ou se realmente é a bateria. Então eu falei para o mecânico, olha, quando o guincho chegar, nós vamos testar aqui, vamos fazer uma transferência aqui de energia, e se o carro funcionar, nem preciso ir até a sua mecânica, é só eu comprar outra bateria. O guincho chegou, fizemos a tal chamada chupeta, transferência de energia, e o carro pegou, meus irmãos. Nada a ver com a parte mecânica. Na hora que o carro pegou, eu falei, Deus, o Senhor é fiel. O Senhor é bom para comigo. Mas olha, aí fomos lá, comprei a bateria. Era só a bateria. Mas olha o pensamento que estava sobre mim. Pecado? Não, fiz alguma coisa errada. Não, por que isso? Mas aí depois de tudo que aconteceu, depois que tudo que eu confessei, Senhor, a minha justiça, aí me veio a memória. Olha só como Deus é bom. Porque a minha esposa foi pela Jacopesco lá para Mauá. Se o carro tivesse parado no meio da Jacopesco, na escuridão da Jacopesco, Deus permitiu o carro parar em frente à casa da minha mãe. Isso é provisão ou não é?
Isso é proteção ou não é? Só isso. Mas o que aconteceu? Mantive a confissão da fé. Mantive a confissão da justiça. É isso que você tem que fazer. Não ficar se martirizando, dizendo, eu não tenho fé. Olha só, isso aqui não vai acontecer comigo, a porta não vai se abrir. Pois é, você está falando o que você crê. Então fale o que você crê, baseado no que Jesus já fez por você, não baseado no que você fez. Eu estou contando aqui o meu testemunho, olha só. Eu estava crendo que era eu que estava de errado, eu que não vi o óleo. A partir do momento que eu mantive a minha consciência em Cristo, pronto, a fé e a paz veio, e o milagre aconteceu, porque eu creio que isso é um milagre. Eu creio que isso é um milagre. Irmãos, você só vai crescer no Espírito e na graça no dia em que você descobrir o quanto que você é amado por Deus. Você é amado por Deus. Quando vier essa situação, sabe, de pressão, da dúvida, da circunstância, confesse a justiça, confesse que você é justo. Escolha uma canção que fala sobre a graça, que fala o quanto você é amado, e cante ela. Eu fiquei então cantando, o Senhor me ama, Ele se importa comigo, me ama. Fui confessando, mas dentro de mim, a minha esposa até, eu falei, você percebeu que de manhã acordamos, eu só estava cantando? Pois é, porque eu estava numa luta dentro de mim. Eu fiquei confessando a justiça. Ao invés de você se entregar às circunstâncias do seu sentimento, dos 5 sentidos, se entregue descansando no Senhor. Isso é descansar no Senhor. Salmo 5, ore pela manhã e descanse nele. Não fique em luta. Você não tem que lutar. Está faltando fé. E olha, dizem, né? Está errado. Se não tem nada errado com a palavra, se não tem nada errado com Deus, então o erro só pode ser com você. Não, eu vou te dizer hoje, não tem nada de errado com a palavra, não tem nada de errado com Deus. E eu te digo mais, não tem nada errado com você também, porque você está debaixo do sangue do Cordeiro. Cristo Jesus é a sua justiça. Por isso também não tem nada de errado com você. Não aceite quando as pessoas vierem falando isso. A minha irmã estava lá na casa da minha mãe. Aí eu falei o que aconteceu do carro. Aliás, aconteceu outra coisa também. Que aí eu encostei o carro da minha mãe antes do guincho chegar. Peguei o carro da minha mãe, um Fox, encostei no meu carro para fazer lá a chupeta, só que eu não conseguia, fiz alguma coisa errada. Aí eu peguei o carro dela e fui subir na calçada. No que eu subi na calçada, bati o carro e rasgou o pneu do carro da minha mãe. Aí lá vai eu trocar. Aí eu falei para minha irmã, olha, o carro pifou, bati o carro da mãe. Ela falou, nossa, o diabo deve estar furioso com você. Eu falei, nada a ver com o diabo. Se isso acontecer é porque Deus está me dando algum livramento, Deus está me dando alguma bênção, que eu não sei qual é, mas eu tenho a fé, porque Ele me ama. Tem nada a ver com o diabo, meus irmãos. Para de ficar falando, o diabo está furioso, o diabo está levantando. Irmão, não tem nada a ver com o diabo. O diabo não toca você, porque você é membro do corpo de Cristo. Se o diabo não pode tocar o corpo de Cristo, então não pode tocar você também. Creia nisso, porque você é amado. Estou te dando um exemplo em relação à fé. Então, quando a circunstância de dúvida, uma decisão, pensamento, tentação, acusação, que é acusação, e agora? O que eu vou fazer? Confesse a justiça, eu sou amado, Deus é comigo. Confesse o que você crê. Agora um outro exemplo em relação ao pecado. 1 Coríntios capítulo 15, verso 56 está escrito: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Veja, aguilhão é aquele ferrão do escorpião. Então aquele ferrão do escorpião que é o aguilhão. Então o veneno, o pecado é o veneno que mata. Então Paulo está dizendo, olha, a força do pecado é a lei, ou seja, a religiosidade. Acredita em mim, quanto mais exigência de lei, mais pecado vai ter. O povo muçulmano é o povo que mais lei, busca cumprir para querer agradar a Deus, mas é o povo mais promíscuo. Tem um povo, esses que estão fugindo lá da Síria, entraram lá na Alemanha, e nesse mês de fevereiro, agora nesse carnaval, nunca teve tanto assédio sexual, violência sexual contra as mulheres, e tudo vindo do povo muçulmano, que está debaixo da lei. Então a força da lei é o pecado. O que motiva o pecado é a lei. Eu vou te mostrar isso através de uma ilustração. Se eu te disser para você agora, olha, não pense numa galinha azul, o que aconteceu agora com você?
Não pense na galinha azul. Não pense. Pensou, né? Fala a verdade. Você pensou nela, né? Foi a primeira que veio. A galinha pintadinha. Foi a primeira que veio. Você está vendo como a força do pecado é a lei? Eu falei, não pense. Você pensou. Então, eu vou te colocar um exemplo. Um homem que tem um problema com a luxúria. Ele se coloca assim, hoje, olha só a oração. Eu coloquei aqui o modelo de oração. Olha só um homem que tem problema com a luxúria, é tentado. Ele coloca assim, ele sai de manhã para o trabalho e ele ora ao Senhor dizendo assim, Senhor, me dá vitória hoje, ajuda-me a não desejar mulher alguma, eu não quero me entregar à luxúria, então me ajuda a não desejar outras mulheres hoje, eu não desejarei outras mulheres, eu não desejarei outras mulheres. Veja que a oração dele está dizendo, Senhor, não vou desejar, hoje eu não vou pecar. Quando eu falei para você, não pense na galinha azul, o que você fez? Você pensou na galinha azul. A força do pecado é a lei. Então é quando você se coloca na condição para obedecer na sua força, pode ter certeza, vai acontecer do pecado. Só que aí o camarada orou. Veja que ele está sendo sincero e honesto com Deus. Deus, me ajuda. Eu não vou pensar. Veja na oração que ele está dizendo, eu não vou pensar. Só que aí o camarada sai na rua e até quando ele vê um escocês, ele fica assediado, tentado sexualmente. Até quando ele vê um saião de um escocês, veja, é um homem. Aí ele já se condena, meu Deus, estou debaixo do pecado, pequei de novo. Veja, ele está lutando. Mas por quê? Qual que é a luta dele? Porque ele pensou em não fazer. Ele se conscientizou no pecado. Ele não se conscientizou no amor de Deus. Lembra que no exemplo da fé, ao invés de eu ficar consciente da condenação que estava sobre mim, eu fui culpado, eu não coloquei o óleo para minha esposa, eu acho que deve ter alguma coisa errada comigo. Lembra? Pensamento. Mas eu não me conscientizei no que eu fiz, eu me conscientizei no amor de Deus por mim. E mesma coisa em relação ao pecado. Ao invés de você ficar se conscientizando do pecado, ou daquilo que não é para você fazer, se conscientize do amor de Deus por você. Paulo diz, a fé que vivo na carne, vivo pelo Filho de Deus, que me amou. Se conscientize do amor dele. À medida que você se conscientiza e traz à sua memória o amor de Deus sobre você a graça, traz à memória a sua graça, sua fé na graça, o perdão, que a exigência toda já está sobre ele, então vai acontecer sobre você uma capacitação sobrenatural para você vencer o pecado. Veja outro exemplo, agora de um crente que é tentado à raiva. Eu realmente, Senhor, não suporto esta colega, ela parece estar sempre dizendo coisas para mim que me deixam muito brava, mas como eu sou uma cristã, eu vou fazer o melhor possível para amá-la, eu vou obedecer a Bíblia, eu vou amá-la como a mim mesma. Então veja que nessa oração, a irmã também, tentada pela raiva, diz, Senhor, eu vou obedecer, então porque eu sou crente, eu vou obedecer. E aí fora, aí quando acontece você fazer algo errado, já logo chegam os acusadores, mas você não é crente? Por que você está fazendo isso? Mas você não é crente, por que você explodiu? Você não é crente, por que você está fazendo aquilo outro? Já chegam os acusadores. Tem os acusadores de fora, tem os acusadores da sua mente. Aí você se coloca, não, eu sou crente, então eu tenho que obedecer. Se colocando você na condição de obedecer. Em nenhum momento você está colocando Cristo. É você. E tem aqueles ainda que dizem assim, agora você se converteu, agora você tem que abandonar o pecado. Presta atenção. Aí a mulher faz essa oração, ela chega no trabalho. Aí ouve a colega, ela diz, Senhor, eu vou obedecer a Bíblia, eu não vou ficar com raiva. Ela chega no trabalho, aí a amiga que ela tem raiva, chega a dar aquele bom dia, e estridente, fica estridente lá dentro do ouvido. Aí ela já logo fica com raiva, e aí explode. Por que ela não aguentou? Porque ela ficou dizendo que ela ia se colocar na condição de obedecer. Ela não colocou Cristo, ainda que ela tenha apresentado diante de Deus, de forma honesta na oração, mas não é essa a condição. Agora, veja qual é a condição, a oração daquele que se mantém debaixo da justiça de Cristo. Um modelo de oração. Senhor, eu não estou conseguindo nem ir trabalhar hoje. Reconheço que sou preguiçoso. Sei que não consigo superar isso dentro de mim. Não consigo superar a luxúria por minha própria força. Não consigo amar esse colega por minha própria força. Meus olhos estão em Ti. Embora eu não consiga, sei que o Senhor pode. E obrigado por Tua graça. Eu vou apenas descansar
em ti. Percebeu a diferença na oração? A oração antes, e que era talvez que você fazia também: Senhor, eu sou crente, eu não vou fazer isso. Sempre, eu não vou. Mas aqui na oração daquele que está debaixo da graça: Senhor, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor consegue. Aí vem a graça. Aí o camarada sai para o trabalho, aí passeando pela cidade, vê um outdoor com uma moça de roupa íntima, aí vem a tentação. Aí ele: Senhor, eu sei que a tua presença está sobre mim, que o Senhor me ama. Ele se conscientizou do amor de Deus, ele não se conscientizou do pecado. Se fosse em outra situação: ai meu Deus, eu vi o pecado de novo, ele ia encostar o carro, ou talvez ia chegar no trabalho consciente do pecado, se martirizando, se condenando, esquecendo que a exigência toda já foi sobre Jesus. Aí ele chega no trabalho, aí vem um colega, que também ele não gosta, o cumprimenta, mas ele diz: Senhor, tu me amas, e eu sei, Senhor, que ainda que eu venha a ser tentado, o Senhor não me abandona, o seu amor é sobre mim. Aí sabe o que acontece? Uma capacitação, uma graça para você vencer essa tentação. Meu amigo, eu quero dizer para você que a tentação, ela vem e ela vai. Só que você não vai se conscientizar do pecado e nem da tentação. Se conscientize do amor de Deus. E olha, a tentação vem e vai, e ela vai voltar, sempre, ela não vai embora. Então se você tem uma tentação por causa do seu temperamento, porque você é explosivo, porque você é preguiçoso, se a sua tentação é por causa de luxúria, ela vem e vai voltar. Mas ao invés de você ficar se martirizando, traz à sua memória a confissão da justiça: eu sou filho de Deus, eu sou filho amado, Cristo é a minha justiça. Ao invés de você ficar trazendo à sua mente o que o diabo fica te acusando, caiu no pecado, levanta: Senhor, eu sou amado por Deus. Não deixe o diabo dizer nada ao contrário sobre você, e nem na sua mente. Não fique se martirizando. Tem crentes, tem pessoas que estão perdendo o melhor de Deus porque estão se martirizando, por causa da tentação, por causa do pecado, estão se escondendo de Deus, estão evitando crescer em Deus, porque estão se desqualificando, dizendo: eu não sou digno. Mas lembra, Paulo falou: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Diga assim comigo: Cristo é quem vive em mim. E diga mais: e vivo, diga assim: e agora, e essa fé que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa fé que você vive hoje na sua carne, porque a carne vem a tentação vem para simplesmente despertar o pecado aí dentro de você. O pecado está lá, a tentação e a lei é apenas para despertar, mas não se concentre no que você não tem que fazer. Se concentre no amor de Deus. Cristo te ama. Romanos 6,4 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Por isso o pecado não vai ter domínio. Eu te afirmo, você não é escravo mais do pecado. Se coloque debaixo da graça. Sou filho, sou amado, Cristo é minha justiça. A graça do Senhor está sobre mim. À medida que você vai falando isso, você pode confessar a palavra de Deus, como pode também cantar. Você está se conscientizando do amor e da graça dele sobre você. E aí sabe qual vai ser o resultado? As bênçãos de Deus virão e te alcançarão. Porque está escrito: você já é abençoado com toda sorte de bênçãos. Vença o acusador. Por último, 1 Coríntios 15, verso 34, mas na versão João Ferreira de Almeida está escrito: acordai para a justiça e não pequeis mais. Acorde para a justiça, acorde para aquilo que Cristo já fez em você. Acorde, diga para a pessoa que está do seu lado: acorde para a justiça. Acorde para aquilo que Cristo já fez por você, e não pequeis mais. Lembra que eu falei, a oração antes era: Senhor, eu vou obedecer a Bíblia, não vou fazer mais isso. A Bíblia conta uma história de uma mulher que cometeu um adultério. E aí trouxeram a mulher pecadora até Jesus. Vieram para apedrejar ela. Você conhece a história. Jesus se abaixou, começou a escrever na areia. Os opositores, os acusadores, acusando. E aí disseram: Senhor, e agora o que vamos fazer contra essa mulher? Porque ela pecou e na lei temos que apedrejá-la até a morte. Jesus levantou e disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Resultado:
As pessoas foram soltando as pedras e foram todas embora. Então veja, que na lei tinha que castigar. Mas aí depois, Jesus, na sua santidade, quando mostrou que eles também eram pecado, pararam de acusar. Aí a mulher veio até Jesus. E Jesus perguntou: mulher, cadê os teus acusadores? E ela falou: Senhor, foram todos embora. E Jesus respondeu, porque muita gente só lembra da segunda parte, que é assim: vá e não peques mais, né? Conhece essa história? Mas antes de Jesus dizer, vai e não peques mais, ele disse uma frase muito importante ali, que está relacionado à justiça dele. Ele disse, quando perguntou à mulher: mulher, cadê os teus acusadores? A mulher falou: Senhor, foram todos embora. E Jesus respondeu: pois bem, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Uau! Nem eu te condeno. Jesus não está condenando você. Por isso, se colocando nessa fé que Jesus não está te condenando, você tem força para ir e não pecar mais. Veja que Jesus não deu essa condição: vai e não peques, na sua força. Ele disse: nem eu te condeno. Acredite que nem eu te condeno, então você não vai pecar mais. Acredite que Cristo é a sua justiça, então você não vai pecar mais. Acredite que Cristo é a sua justiça e você vai vencer o pecado. Você vai ter a sua vida transformada. As portas se abrirão e as bênçãos te alcançarão. Quantos creem nisso? Em nome de Jesus, vamos colocar em pé. Aleluia.